Maior a expectativa em nós, maior é o que Deus pode estar fazendo. Então quem está com a expectativa alta aí, levanta a mão. Amém. Amém, glória a Deus. Então, amados, levante, agradeça a Deus e comece a adorar o Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Antes eu queria fazer uma oração, amém? Para já começar a entronizar Deus em nosso coração, amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te dar graça, Pai, por mais esse dia. Te agradecer, Pai, pela vida da nossa liderança, Pai, da apóstola Suzana, apóstolo Rui, pastor Marcelo, pastor Marco, todos os pastores aqui da nossa igreja. Obrigado, Pai, pelo amor que eles têm por Ti, pela Tua obra. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos que vão estar aqui louvando o Senhor. Que o Senhor use poderosamente todos nós aqui, tudo que vai acontecer, Pai. Desde a comunhão, do louvor, da oração, de um bate-papo, de um abraço, que seja o Senhor se movendo aqui através de nós, Pai. É isso que esperamos, Pai, e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode dar um aplauso aí ao Senhor? Amém. Abra os olhos do meu coração.
pra que veja a tua face em mim. E que divino amor, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha agora é fazer o que conheçam a ti. E que divino amor, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como ser a Cristo e como os anjos a ti. Escondo o rosto pra que veja tua face em mim. E que divino amor, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença, meu prazer, tua presença.
misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecado.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Pedi para o pastor Marcelo fazer um pedido, uma oração para vocês. Vamos falar sobre ofertas, tá? E eu procurei uma palavra de Deus para a oferta hoje e vi uma palavra que eu nunca tinha dado muita atenção para ela. Está lá em Êxodo 25:2, que diz assim: diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração não compelir cooperar. Amém? Então, nós estamos aqui no momento de oferta, né? Isso é a mensagem de Deus, tocou no meu coração. Eu não esperava, né, falar sobre essa mensagem hoje. E espero que tenha tocado também o coração de vocês. Também toda a palavra de Deus que fala, não convém se apresentar o Senhor do mundo vazios, né? Então nós não viemos aqui para ouvir homens, nós viemos aqui para ouvir de Deus um pouco para a gente, os homens que estão sendo tão desafiados nesses dias, né, a permanecerem firmes, né, em sua casa, nos seus trabalhos, né, nos seus negócios e firmes, especialmente dentro da igreja. Amém? Então fica essa palavra, você está livre para poder vir aqui fazer a sua oferta. Amém? Sempre a Deus permanece e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Aleluia! Posso até chorar. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse encontro maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Queremos também, Senhor, te agradecer pelas ofertas que chegaram ao teu altar. Abençoa teus filhos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco para nos guiar nesse momento. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, Senhor. Esteja aqui, Senhor, guiando os teus filhos, Pai. Que a tua palavra, Senhor, traga para teus filhos, meu Deus, as tuas bênçãos, Senhor, mas também, Senhor, uma manhã, meu Deus, da tua presença. Obrigado, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém que é feliz com Jesus? Tem ou não tem? Amém! O maior gesto que houve na face da terra foi alguém que ficou assim naquela cruz, não foi? Quem foi essa pessoa? Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que eu sou o único que ficou em toda aquele crê. Ele crê não? Beleza, mas tem a vida eterna.
E através do sacrifício de Jesus, ele nos fez um. Então, como é que foi que Jesus morreu, então? Agora, vem para esse irmão do seu lado assim, dê um abraço bem gostoso dele, assim, ó. Foi por mim, por você que Jesus morreu naquela cruz, amém? 5 abraços, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Isso. Fala que bom, meu irmão, estar com você aqui. Servir a Deus. Na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que o bom é agradável é que os irmãos vivem em união. Lá atrás, não. Alguém pode dar um abraço para o pastor Serginho primeiro, por favor? Isso, lá dá uns 3, 4 abraços nele lá, pega ele lá, ó. Isso, olha o pastor Serginho lá, ó. Isaías também, o profeta ali, ó. Pastor Marcos também, pastor Marcos pode receber um abraço ali, ó. Aleluia. A ciência diz que para uma pessoa ficar emocionalmente sadia tem que ter pelo menos 5 abraços por dia. Eu acho que você já bateu a sua cota, né? Agora chega em casa, duplica essa cota com a sua esposa, amém? Com os seus filhos. Queridos, quem está querendo receber uma palavra de Deus aí? Está precisando mesmo? Né? E a especialidade de Deus é falar conosco. E o Senhor diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque nesta noite podemos nos reunir aqui como irmãos, sabendo que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e reconhecemos que nem só de pão a gente vive, mas de toda palavra que procede da tua boca. Por isso, Pai Santo, fala conosco, ministra os nossos corações, aquilo que tu tens. Porque nós reconhecemos que a tua palavra diz: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? A verdade, Senhor Deus, que a virtude não está em nós, e sim em ti. Fala conosco, ministra os nossos corações nesta noite, Pai. E que no final todos possam dizer assim: nesta noite o Senhor tocou no meu coração, Pai. E assim o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Querido, essa reunião pode se sentar. Daqui a pouco a gente vai se levantar de novo para a gente ler a palavra do Senhor, né? Ainda tem que fazer aeróbico. Então, querido, para a gente essa reunião assim, algo assim tremendo e muito desafiador, aonde que os homens se reúnem. Poxa, está bem. Obrigado. Vou voltar aqui se for o caso. Então, queridos, essa reunião para a gente assim, é muito desafiador. Nesses dias em relação à caminhada da fé, em relação aos homens. E uma coisa que o Senhor sempre fez foi agir na humanidade através do ser humano, através do homem, pois em cima do homem existe uma responsabilidade muito grande, né? De conduzir a família, de conduzir a humanidade. Nós somos os responsáveis. Aí a mulher Deus colocou para completar a obra, e cada um tem a sua função. E hoje o Senhor quer ministrar para a gente através da vida de um homem muito forte, né? Um dos homens mais notáveis na face da terra, que é José. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 41. Agora, se você for localizar, vamos ficar em pé e reverência ao Senhor e a palavra dele. Gênesis 41, versículo 38, perdão. Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Amém? Vamos ler todos juntos? Acharíamos homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Amém? Fala assim comigo. José, um homem forjado por Deus. Hoje nós vamos estar entrando na forja de Deus, amém? Vamos assentar. Queridos, José ele foi um homem separado por Deus. E aqui, quando a gente vê esse versículo aqui,
quando o faraó diz, né? Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Isso aqui foi o auge, né? O apogeu de José. Foi quando o holofote brilhou para cima dele, quando ele falou, é agora, né? O homem estava pronto. Só que quem olha assim, poxa, José deu sorte. José foi um cara assim que privilegiado. Mas só que nessa palavra aqui, ó, homem como este, existe uma história por trás. Existe uma forja por trás. O que é a forja? Forja é aquele fogo, né? Que se coloca ali o ferro, derrete o ferro, faz aquele processo, depois molda aquele ferro e faz dele uma espada. E aí depois, muitas marteladas, vai na têmpera e fica aquela coisa extraordinária. Mas a espada, ela passou por esse processo. Esse processo é um processo doloroso. E assim como José cumpriu um propósito, Deus quer dizer para mim e para você que Ele tem um propósito para se cumprir na sua vida. Você não é qualquer um. Fala assim, eu sou filho de Deus. Quem você é? Querido, essa é a maior credencial que alguém pode ter. Então, homem como este, Deus quer forjar em mim e você um homem como este. Quem é que já passou aqui alguma dificuldade, alguma batalha, alguma prova? Alguém já passou aqui no estreito alguma vez? A Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se eu pudesse pegar o meu filho e livrar de todos os vales, eu livraria. Tem a história que uma mãe chegou para Deus e falou, Deus, guarda o meu filho, faz com que ele nunca sinta nenhuma dor. Aí essa história aconteceu, aquela criança não sentia mais dor. Aí a princípio aquela mãe ficou feliz, né? Só que o menino brincava com faca, se cortava, não sentia dor. Pisava no espinho, estava nem aí, não sentia dor. Botava a mão no fogo, não sentia dor. Aí aquela mãe ficou apavorada, Deus, faz com que o meu filho volte a ter dor, né? Para que possa se proteger. Então, queridos, existe um processo. Então, para que José pudesse chegar nesse instante, ele passou por esse processo. E se falasse para José, José, você vai ser o tal lá na frente, mas você vai ter que passar por isso e aquilo outro, eu acho que ia passar a cabeça, não é verdade? Mas Deus deu um sonho a José e despertou algo no coração de José. Deus, ele escolhe fazer coisas na terra com pessoas da terra. Agora, pessoas que se deixam moldar, pessoas que o Senhor possa confiar. E muitas vezes a gente fica questionando Deus na nossa caminhada, Senhor, por que as coisas não acontecem comigo? Por que algo diferente não acontece? Por que as portas não se abrem? Mas a verdade é que existem as chaves que movem a mão de Deus e que nos levam a alcançar êxito na nossa vida. Então, nós precisamos ver aqui o início, né, da caminhada de José. José, ele nasce numa família disfuncional. O pai dele, Jacó, passou uns perrengues muito grandes. Passa a perna no irmão, sai. Quem já fez um encontro aqui com Deus? Já fez um encontro com Deus? Aí então você já conhece a história de Jacó. Ele passa a perna no irmão deles, aí sai vazado, com medo de ser morto. Aí vai para a casa de Labão, do tio dele, para querer fugir do irmão, achar uma esposa. Aí encontra o Labão mais sagaz do que ele, dá a pernada nele, trabalha 7 anos para ganhar uma esposa. Aí em vez de vir Raquel, vem Lia. E aí ele fica frustrado, depois de uma semana de lua de mel com a Lia, aí vem Raquel, ele trabalha mais 7 anos para concretizar a paga das 2 esposas. Só que aí nessa história começa a ver o quê?
as coisas começaram a desenrolar. Lia, ela vai de cara, já tem 4 filhos. E Raquel não tinha nenhum filho. Daí a pouco, o que ela faz? Dá Bila, a serva dele, para Raquel. Porque através da escrava dela, ela teria filhos, através dela, ele teve mais 2 filhos. Nisso, Lia, ela ficou com ciúme, porque ela pôde dar filhos. Aí botou quem na fita? Zilpa, que era a serva dele. Aí José, Jacó tem 2 filhos com Zilpa. Aí pronto, e Raquel, daí a pouco pronto. Depois de 13 anos, Raquel fica grávida. E Raquel era a esposa que Jacó sempre amou muito. E aí o que acontece? Nasce quem? José. E Jacó fez festa. E aí diz a Bíblia que Jacó amou muito José. Amou muito José. E aí o que desperta nos irmãos? A inveja e os ciúmes. E aí começa o drama na vida de José. E José, como caçulinha, ia lá, seguia os irmãos pastoreando. Aí o que José trazia? Eles estão aprontando. José era vendendo duro. Aí pronto, os irmãos já tinham ciúme dele, já tinham inveja dele. Aí chega lá, tá dando o quê? As notícias ainda. Aí a turma ficou furiosa. Aí daí a pouco, o que acontece? Jacó tem o quê? José tem o quê? Um sonho. E qual foi o sonho que José teve? Ele, no sonho dele, viu o quê? Um feixe dele de trigo e 11 feixes se curvando diante do feixe dele. Aí o que ele vai? Conta para os irmãos. Como é que é? Você ainda vai reinar sobre nós de jeito nenhum. Daí a pouco ele tem um outro sonho, que é o sol, né? E a lua, e 10 estrelas se curvando diante dele. Aí conta para quem? Para o pai dele. O pai dele deve ficar, é isso, rapaz. Você acha que ele e sua mãe vão se curvar também diante de você e seus irmãos? Aí, pois bem, queridos. Só que aí, o que aconteceu? Aí depois Jacó, o que dá para José? Uma roupa está lá, né? Uma coisa de nobre, para mostrar a preferência do pai para ele. E aí naquele momento, queridos, os irmãos já o odiavam, já não conseguiam falar com ele de forma harmônica. Então o que a gente vê aqui, queridos? Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa casa. E Jacó não era qualquer pessoa. Jacó era o terceiro da sucessão da promessa: Abraão, Isaac e Jacó. E havia uma promessa, né, de Deus na vida de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas por falta de sabedoria, por falta de um discernimento de Jacó, ele acaba gerando dentro do lugar que seria para ser o melhor lugar do mundo, uma grande guerra, por causa da preferência. Então, de não saber lidar de forma pessoal com cada um. E nós como pais, nós como marido, nós temos que ter essa graça, esse discernimento, essa dependência de Deus, como gerenciar a nossa casa afetivamente, emocionalmente, financeiramente e principalmente de forma espiritual. Para isso nós precisamos depender do Senhor, que Deus possa abrir os nossos olhos. Eu conheci uma família que eram 2 irmãos, o filho mais velho e a menina mais nova, só que os 2 brigavam direto. Aí o que a mãe fazia? Voltavam os 2 abraçados, até fazer as pazes. Enquanto um se beijasse, um pedisse perdão ao outro, não largavam. Agora imagine isso, eles ficavam ajeitando o tapa lá na briga, e os 2 abraçados, e ficava, e um olhando para a cara dele, ao contrário, um olhando para cá, outro olhando para lá, e estão grudados. Aí não aguentavam mais, nem um olhar para cá do outro, tinha que fazer o quê? Pedir perdão e um dar um beijo para o outro. Quer dizer, com isso, hoje são 2 grandes amigos. Então, quer dizer, é necessário que a gente tenha essa visão na nossa casa.
né? Em relação também à nossa esposa. E aí, querido, com isso, o que aconteceu? Os irmãos saíram para pastorear as ovelhas do pai. E aí, passado algum tempo, Jacó manda José ir atrás dos irmãos para ver como é que eles estavam, onde eles estavam. E aí vinha quem? Vinha já José, e os irmãos estavam vendo ele, vinha lá vem o tal sonhador, né? E aí aquele momento foi um momento assim que eles acharam, agora que nós vamos resolver os nossos problemas. Aí pegaram José, jogaram na cisterna, e aí queriam matá-lo. Falaram, não vamos matar ele, vamos fazer o seguinte, nessa hora está passando uma caravana dos midianitas, e aí o que vão fazer? Vão vendê-lo, e aí com esse dinheiro a gente reparte entre a gente mesmo e dá fim no José. Aí foi isso que fizeram, e pegaram as vestes de José, rasgaram, mataram um cabrito e mandaram entregar para Jacó. E nesse momento, o que Jacó pensou? Uma fera estraçalhou o quê? O meu filho. Estraçalhou o meu filho. E aí, nesse momento, José foi vendido para os ismaelitas. Agora imagine só a dor no coração de José. E eu fico imaginando José gritando, Dan, Simeão, e eles, Judá, e ele, ora, a angústia, o desespero no coração daquele rapaz de 17 anos, e naquela hora que ele está gritando, Deus, cadê o Senhor, cadê a tua promessa na minha vida? E Deus, silêncio, né? E aí começa o que? O trabalho de Deus na vida de José. Até então, ele era o filhinho do papai, até então, ele era quem estava sendo projetado para ser o chefe do clã da família, mas de repente tudo desaba. E aí nós vemos Deus fazendo o que? José passando por uma forja, para trabalhar na vida de José. E a pior coisa aqui, que José não tinha um plano, não tinha uma planta, não tinha um roteiro do que iria acontecer na vida dele, mas ele sabia que Deus havia colocado no coração dele um sonho, e naquele momento não tinha muito significado. Muitas vezes assim a nossa caminhada, a gente vê as coisas fluindo, as coisas acontecendo, e a gente não vê muito sentido. Mas o que é necessário? Que nós possamos perseverar e saber, Deus tem algo na minha vida. Você crê que Deus tem algo grande na sua vida? Sim ou não? Agora o que é necessário? Que a gente possa perseverar. Queridos, nessa nossa jornada, eu já passei alguns perrengues, né? Agora, qual foi e tem sido a minha oração a Deus? Senhor, para mim, o mais importante é que eu esteja no centro da tua vontade. Porque, meu irmão, deserto faz parte da caminhada. É lógico que Deus não nos fez para a gente viver no deserto, mas o deserto faz parte. Agora, existem duas maneiras da pessoa passar pelo deserto. A primeira foi aquela que Elias, né, foi quando ele se sentiu ameaçado por Jezabel. Ele larga o moço dele e vai para onde? Para o deserto. Agora eu te pergunto, foi Deus que mandou Isaías, não, perdão, Isaías está aqui, né? Elias ir para o deserto? Sim ou não? Não, mas ele foi. E aí, meu irmão, quando a pessoa vai para o deserto por livre, espontânea vontade, meu irmão, a dor é grande, o sofrimento é grande. Aí vem aquele versículo, lembra de onde caíste e volte às primeiras obras. Então, querido, é muito sério. E o que pode levar uma pessoa a ir para o deserto por conta própria? O egoísmo, a cegueira espiritual, o orgulho, a soberba, a obstinação. Então isso é muito sério. E a segunda forma foi quando eu vi o que aconteceu com o próprio Jesus, quando o Espírito Santo leva. Então, que naquele momento, José ele começa a entrar nessa forja. E aí, o que a gente vê ali? A primeira prova de José ali foi da traição. Meu irmão, como que é dura a dor da traição?
Interessante que aqui seria interessante se a gente for analisar a vida de José, tem muita coisa que foi semelhante na vida de Jesus. É uma tipologia do próprio Jesus. Jesus era amado do Pai, mas é rejeitado pelos irmãos, não é isso? José foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus também foi traído e vendido por 30 moedas de prata. E aí, então, se você for analisando várias formas, coisas que a gente vê na vida de José, é a tipologia de Cristo. Então, primeiro foi o dor daquele da traição. Quem o traiu? Os seus irmãos. Outra coisa também, a solidão. Meu irmão, a solidão é séria essa questão. Não é a pessoa viver solitária. Solidão é quando a pessoa está num processo que é tão difícil que ele se sente só. E embora esteja no meio dos irmãos assim, mas é um momento que Deus está tratando especificamente com ele. E aí é duro. Agora nessa hora nós não podemos nos isolar, né? Porque Deus não nos fez para vivermos isolados. Agora o que é necessário? Que a gente tenha um ambiente de proteção. Aonde é isso? É a nossa célula, né? São as pessoas mais chegadas que a gente tem, para que a gente possa ter esse momento de compartilhar nossas dificuldades. Então, a solidão faz parte do processo da forja que Deus fez na vida de José. Outra questão também, da produtividade, né? José, ele é um cara que trabalhava e era produtivo. Deus não quer vagabundo, Deus não quer preguiçoso na sua obra. Há muitos anos atrás, né, a gente era pastor da rede de jovens, e chegou um jovem, né, para conversar comigo, porque a mãe dele falou comigo, a mãe dele é que é da igreja. Pastor, o meu filho não quer nada com igreja, com trabalho não. Diz ele que quer ser missionário. Ele não quer trabalhar porque ele vai ser missionário, mas para que ele vai querer trabalhar e estudar? Ele vai trabalhar na obra. Aí eu falei, fala para ele conversar comigo. Aí marquei lá na área do gabinete para conversar com ele. Não, pastor, porque eu quero servir a Deus. Eu quero trabalhar para Deus, ser um missionário, um servo dele. Falei, estudar. Ah, não, pastor, não sei trabalhar. Ah, mas eu não vou trabalhar porque você é missionário. Falei, meu irmão, vem cá. Me aponta na Bíblia quem foi a pessoa que Deus chamou que estava sem fazer nada. Todas as pessoas que eu conheço na Bíblia que Jesus chamou para seguir, para trabalhar para ele, estavam trabalhando. Pedro estava fazendo o que quando ele foi chamado? Não é isso? No caso, Eliseu estava arando a terra. Davi estava fazendo o que? Pastor, ele quer dizer, meu irmão, estava todo mundo trabalhando. Então você vai renunciar. Se Jesus te chamar mesmo para a obra, você vai ter o que para renunciar? Você não vai ter nada, meu irmão. Rapaz, você sabe uma coisa que eu ia atravessar? Aí ele ficou meio desconcertado e foi embora. Aí, meu irmão, passou um tempo, passou mais ou menos uns 7 anos. Aí ele me encontra aqui na igreja novamente, ele e a esposa dele. Falou, amor, isso aqui é o pastor Marcelo. Se te quiser conversa que ele teve comigo, me deu um sacode. Pastor, obrigado pelo sacode que o Senhor me deu. Mas então, querido, é necessário que a gente tenha isso, né? Essa questão do trabalho. Deus nos fez para sermos produtivos. Agora, o que nós precisamos? De sabedoria. O que a gente precisa? E a Bíblia fala sobre isso, né? Que o machado afiado, ele rende muito mais do seu trabalho. O que é isso? É a sabedoria que Deus tem nos dado, graça e sabedoria, para que a gente possa o quê? Prosperar em cima disso. Então Deus virá sobre a sua vida com uma unção de prosperidade, de sabedoria e de graça, para que você possa render muito mais daquilo que você faz. Amém. Alguém recebe isso aí? Amém? Porque o Senhor promete para mim e para você uma unção de cabeça, não de cauda. Agora o que é necessário? Que a gente esteja atento a isso aí. Agora, outra prova que ele passou, essa foi forte, né? Que ele foi vendido lá no Egito para Potifar, que ele era comandante do exército de Faraó. E aí meu irmão estava lá, ele começou a trabalhar, começou a prosperar, e tudo que Faraó tinha já estava na mão de José. José já era mordomo, e o cara começou a prosperar, porque tudo Deus fazia prosperar na mão de José. Aí Potifar coloca ele para governar todas as coisas. Aí nesse momento José já começou a se sentir, poxa, agora eu estou pertinho, já sou mordomo
do comandante do exército de Faraó. Então estou crescendo na vida, estou chegando lá onde Deus me prometeu. Mas olha o que aconteceu. Agora vem a prova de fogo para refinar o caráter, a fidelidade e a integridade. Se você quiser abrir aí, Gênesis 39, 7 e 10. José já estava bem na fita, já estava começando a prosperar. Agora olha o que aconteceu com ele aqui. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deite comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe de que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhes dando ele ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. Então, queridos, aqui foi uma prova de fogo que Deus permitiu que José passasse. A Bíblia diz que José era formoso de porte. E aquela mulher, ela não devia ser algo assim tão assim, desprezível, né? E o que ela fez? Cresceu o quê? O olho para cima de José. Meu irmão, a questão do olhar é algo terrível. Eu e você temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. Tem um texto que eu trago para mim, foi o que Jó falou. Fiz uma aliança com Deus, como pois colocarei os meus olhos numa donzela? Então, queridos, a questão do olhar é algo terrível. É necessário que a gente venha vigiar tremendamente isso aí. A bispa Raquel sempre falava assim nas ministrações dela para os solteiros, né? Antes de casar, olho aberto. Depois que casou, olhinho de mar, assim, ó, olhinho de japonês. Quer dizer, meu irmão, os nossos olhos têm que estar no Senhor e na nossa esposa. Acabou, meu irmão. Mais do que nunca temos que vigiar nisso. E nós, como maridos, orarmos constantemente para que os nossos olhos se agradem cada vez mais das nossas esposas, que nós possamos admirá-las e que também ela possa admirar-nos. Terrível é quando se perde a admiração entre o casal, e tudo começa pelo olhar. Então nós temos que vigiar nisso. Então aquela mulher coloca os seus olhos em cima de José, e aí diz o texto que constantemente aquela mulher ficava sediando José. Agora José aqui, ele devia ter na faixa dos seus 26 anos mais ou menos, 26 anos, rapaz bonito, solteiro, longe de casa, longe da família, mas havia no coração dele o temor a Deus. Então ele diz para aquela mulher, aqui ó, falando ele, José, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aí foi mais um teste, porque se José quisesse ter envolvimento com ela, teria, porque o cara estava fora viajando. Só que ele havia o que no coração dele? 3 coisas que Deus estava usando naquele momento exatamente para lapidar. É necessário que eu e você tenhamos isso cada vez mais aguçado na nossa vida. A primeira coisa fala caráter. Qual é a primeira coisa? Caráter é o conjunto de valores, princípios e virtudes que formam o modo de ser de uma pessoa. Aquela questão do mau caráter e do bom caráter. Todo ser humano tem um caráter.
caráter. Agora, a postura dele que vai determinar quem ele é. Então, querido, não é concebível um servo de Deus sendo mau caráter. Infelizmente, como que isso é comum? Quantos escândalos! Agora, quem foi da época do apóstolo Aurélio aqui? Não tinha margem alguma para alguém ser uma pessoa na igreja de um mau caráter. Podia falhar, podia até deslizar, mas ser um mau caráter não tinha espaço, e nem hoje tem espaço. E é necessário que a gente venha velar pelo nosso caráter. E é o que o caráter é o que alguém é, mesmo quando ninguém está olhando. Caráter é quem você é no íntimo, é quem você é sozinho, é quando você estiver viajando, é quando você estiver sozinho num hotel, é quando você estiver dirigindo sozinho o seu carro e passar aquela gatona regulativa do lado e vir aquela tentação de olhar pelo retrovisor e não olhar. Quando era criança tinha uma expressão que era terrível, que eu tremia na base. Ó, Deus está vendo. Gente, quando falava aquilo para mim era terrível. Ó, cuidado, Deus está vendo, hein? Aí pronto. Agora, o que é necessário para isso? Nós temos temor no nosso coração. Exemplo de traço de caráter: honestidade. O que é seu, o que é meu. Quer dizer, nada que é dos outros presta para a gente. A honestidade, querido, como que isso é de suma importância. Teve uma ocasião lá que eu trabalhava na antiga Excelsior, que hoje é EDP. Eu estava apertado. Não sei se já teve alguma vez assim nessa situação. Apertado, você tem. Quando pega, vou fazer caldo de cana, aí você passa uma vez, aí depois você pega e dá aquela dobradinha, passa de novo, aí depois você pega ela e dobra e tosse e passa de novo. Eu estava quase desse jeito aí. Aí, rapaz, fui estacionar o meu carro na época lá na Excelsior, o pátio lotado de carro assim, ó. Aí fui dar ré, cara, eu bati, dando ré numa lanterna de um Sport XR3. E na época era o auge, aquela lanterna, assim, aquela coisa enorme, assim, eu falei, meu Deus do céu, vai 30% do meu salário só nessa lanterna. Aí eu saí do carro, não tinha ninguém no pátio, nem câmera tinha na época, ninguém. Falei, aí veio na minha cabeça, sai do carro, coloca em outro lugar, tá safo. Falei, não, mas Satanás está amarrado em nome de Jesus. Aí peguei um bilhetinho lá assim, e escrevi assim, ó, me desculpe, fui dar ré sem querer bater no seu carro e querer sua lanterna. Meu telefone é, só vou me ligar. Aí fui trabalhar, aí não queria chegar no setor de serviço, no meu setor lá. Aí o cara falou assim, o meu chefe, ó, rapaz, ligou para você aí, negócio de você bateu no carro dele aí. Eu falei, é verdade, bati mesmo, já estava gelado na hora. Aí ele falou, ó, ele falou que vai te ligar depois. Aí tá bom. Aí eu vi ele comentando com os outros lá, que o cara falou para ele no telefone. Falou, rapaz, mas que cara é esse, hein? Cara honesto, né? Colocou um papeletinho lá, né? Dizendo que foi ele. Ó, que coisa interessante, né? Aí resultado, o cara nunca mais me ligou, meu irmão. Deus supriu na vida dele de uma forma maravilhosa, meu irmão. Só sei que ali foi um teste, queridos, né? E assim, eu digo para você que eu fui tentado dar um jeitinho. E sabe qual é o detalhe? Ninguém estava vendo. Mas Deus está vendo. Fala, você vai estar do seu lado, meu irmão. A bênção é que Deus está vendo. Você pode dar um aplauso no Senhor por isso? Aleluia. Ele está vendo que coisa maravilhosa. Agora para quê? Para nos aprovar. Agora outra coisa também. Nesse teste foi forjado José na fidelidade. Olha só, fidelidade é a expressão prática do caráter. É a perseverança em ser fiel aos valores, a Deus e às pessoas, mesmo sob pressão. Meu irmão, agora é a hora de ser homem, macho, ser fiel na pressão.
Quando tudo diz para você não ser fiel, para você quebrar princípios, você quebrar sua palavra, você querer impressionar as pessoas, mas aí é o teste da fidelidade. Você como marido, nós necessitamos da fidelidade. E não falta argumento para a pessoa ser infiel. A palavra que pode resumir um cristão é fiel. É o fiel, é o fiel, fiel. E é de fidelidade, né? Exemplo de fidelidade: permanecer leal a Deus, mesmo em tempos difíceis, cumprir promessas e compromissos. Hoje em dia, como que é comum as pessoas quebrarem contratos, né? Quando o pastor Serginho do Ed era o fio de bigode e a palavra, não era isso? Era o fio de bigode e a palavra. É antigo. Hã? É antigo esse. Gente que vendiam todas as suas posses para quitar uma dívida. Hoje existe o CNPJ e o CPF. Não, quem tem a dívida é o meu CNPJ, não é o meu CPF, mas o nome é o mesmo. O seu nome, queridos, é algo que expressa quem você é. Por que o nome de Jesus tem poder? Porque o nome expressa quem Jesus é. Agora, queridos, olha que bênção. O seu nome, existe um sobrenome: Leandro, filho de Deus. Mário, filho de Deus. Eduardo, filho de Deus. John, filho de Deus. Samuel, filho de Deus. Ricardo, filho de Deus. Então, queridos, nós temos um sobrenome. Quando Davi, ele adultera com Betseba, e quando ele é confrontado, no final o profeta fala o seguinte: por tua causa tu deste motivo para que os inimigos blasfemassem contra o Senhor. Não está tendo esse escândalo aí no NSS aí? Qual é a religião deles lá? Daqueles que estão dando a pernada nos velhos lá. Você sabe a religião de algum deles? Hã? Maçom. Ah, é? Aí. Do careca, não tem lá o careca do INSS lá? Qual é a religião dele? Agora, duvido se ele fosse um crente da Manancial ou da Assembleia de Deus, você não estaria sendo jogado nos jornais. Estaria ou não estaria? Sim ou não? Sim ou não? Agora, por quê? Porque o Senhor não falou que os maçons seriam a luz do mundo. Não falou que os espíritas, que os idólatras, os ateus, não. Falou para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Por isso que a questão da fidelidade é algo sério. O que quebrou Satanás na vida de Jó é porque Satanás encontrou Jó um homem fiel. Fala assim: eu sou fiel. Ah, meu Deus. Eu sou um homem fiel às minhas alianças. Olha para quem está do seu lado, bate no seu peito assim, ó: eu sou fiel. Eu sou um homem de palavra. Então dê uma palavra ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora, ser constante e íntegro, né? Agora, fidelidade é o agir conforme o caráter. Então, a fidelidade vai expressar o seu caráter. Agora, outra coisa forte aqui: integridade. Então, naquela forja ali, Deus estava forjando José na sua integridade. Assim também Deus tem forjado você, meu irmão, na sua integridade. E o que significa a palavra integridade? Vem do latim integristas.
interger. Vem, fala. Inteiro, completo, sem divisão. É algo incompleto, é completo. Integridade é a qualidade de ser inteiro, verdadeiro e coerente. Olha que coisa linda, ó. O mesmo por dentro e por fora. Cara, olha que coisa linda. Integridade deve dizer ser o mesmo por dentro e por fora. Quando a gente aceita Jesus, nós entramos numa batalha muito grande, em dois setores. O primeiro setor é aquele setor que é externo, que é quando a gente está lutando contra os palavrões, né? Tinha uma nova decidida, né? Que a bichinha falava de 10 palavras, 9 era palavrão. Aí era uma reunião de mulheres, né? Aí cada uma dava o testemunho, para dar o testemunho dela. Ela pegou o microfone, tinha vários visitantes, né? Não porque eu era uma mulher, aí só estava palavrão. Não porque eu estou com aquele filho da marido. E ela começou a se empolgar dando o testemunho dela, ela só usava palavrão, aquela coisa todinha. Aí a pessoa que estava liderando chegou perto dela, abraçou, glória a Deus, aleluia, pegou o microfone dela e deu sequência. Então, queridos, existe essa batalha na questão da área externa. E graças a Deus que a gente vai ter vitória. Não é verdade? Amém ou não amém? Né? Ninguém xinga mais aqui, ninguém fala nada disso também. Glória a Jesus. Só que aí vai para o segundo nível. Qual é? Os pensamentos. Aqui que é outro nível de batalha, queridos. Sentadinho aqui, a gente está bonitinho e tudo mais, mas como é que estão os nossos pensamentos? Então é necessário que a gente venha trabalhar na questão nossa vida interior, que é a mudança do caráter. Lá em Romanos 12:2 diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você, como um homem de Deus, é necessário que constantemente você venha trabalhar para renovar a sua mente. O que é renovar a nossa mente? É a nossa maneira de pensar. Terrível quando você ouve um crente dizer, não, quando eu não era crente, você tinha que ver como eu era. Se eu não fosse crente. Para mim, uma das piores expressões que tem essa aí. Se eu não fosse crente. Se você não fosse crente, você era filho do capeta, ia morrer para o inferno, estava morando de demônios. Fala assim, graças a Deus, eu sou crente, e cada vez mais crente. Amém ou não amém? Aleluia. Então dê um aplauso ao Senhor, porque você é crente, cada vez mais crente. Então, integridade é o mesmo por dentro e por fora. Uma pessoa íntegra não tem duplicidade. O que ela fala, pensa e faz estão em harmonia. Fala, pensa e faz. E isso, queridos, é o caráter de Jesus nas nossas vidas. E é necessário que a gente venha trabalhar em cima disso, né? Porque Deus está vendo, amém? Agora, outra forja terrível que José teve que passar, a da humildade. A humildade, meu irmão, é aquela que abre grandes portas para a nossa vida. E você sabe qual a primeira característica do orgulhoso? Ele fala, não, eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Todo orgulhoso, não sou orgulhoso, não, sou humilde, né? Porque um orgulhoso dizer que ele é orgulhoso é terrível, né? Quem tem orgulho aqui? Hein? Quem tem orgulho aqui, ó? Você não tem orgulho não, meu irmão? Vamos fazer uma disputa aqui, vamos ver quem é mais orgulho. Teve uma história de uma igreja, né, que distribuiu lá, fez uma votação que era o irmão mais humilde da igreja também. Aí teve um senhorzinho lá que ganhou, o homem mais humilde. Aí deram para ele uma medalha. Todo o culto ele ia com aquela medalha. O homem mais humilde da igreja. Então, querido, a humildade, meu irmão, é um teste. É um teste, meu irmão. Agora, quando a gente não se humilha, as circunstâncias nos humilham. E a Bíblia fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo igual a Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Jesus, Ele
humilhou. É muito sério isso, meu irmão. É quando você está certo, ou acha que está certo, e vai querer brigar pelos seus direitos. Você pode fazer isso? Pode, Deus. Pode ou pode? Pode. Mas quando você vai se defender, você faz com que Deus cruze os braços dele. E você vai ter que se virar sozinho. Mas quando você deixa Deus te defender, aí pronto, meu irmão, você vai brilhar como as estrelas do céu. Amém? Então, o que aconteceu com José? Ele estava na nata, ele não quis abusar do patrão dele, ficando com a esposa dele, né? E aí nessa hora José vai fazer um serviço dentro de casa, no dia à tarde, sozinho. Como é que José foi trabalhar dentro de casa com quem? Sozinho. Queridos, olha o vacilo de José. A mulher estava dando em cima dele? Sim ou não? Então você acha que ele podia ir para casa sozinho? Ele tinha que estar com quem? Com alguém do lado. Tinha que estar com alguém do lado. É você, marido, você tem que colocar sua mulher na frente em relação às outras mulheres. Agora, em relação a homem, você tem que estar na frente da sua mulher. É proteção, meu irmão. Então ali, José, ele tinha que estar com alguém com ele ali, para que ele pudesse o quê? Se resguardar, se proteger. Outro dia eu ia fazer um trabalho, e aí eu tinha que pegar um ônibus. Poxa, senhor, tem que pintar caramba, pelo menos no terminal, né? Aí eu estou indo assim. Aí nesse para do meu lado quem? A vizinha lá do nosso prédio lá. Papã, e aí, tá indo para a cidade? Quer carona? Não precisa não, vou parar logo ali. Quer dizer, eu tinha pedido uma carona a Deus, a mulher me oferece. Era de Deus, não. Vim para lá para trás. Quer dizer, eu fui andando no sol, peguei o ônibus lá para o terminal. Agora, por que isso? Resguarde, se proteger. Então é necessário que a gente venha isso. Então, José ali, ele falou assim: poxa, eu não vou trair a confiança do meu patrão, do meu dono. Só que aí, naquela hora, ela dá em cima dele e dá um nó dele lá, ele sai correndo e a roupa fica na mão dela. E agora? Chega o patrão dele, olha aí, a mulher fala: olha aí, ó, esse cara que você trouxe aqui para dentro de casa, ó, veio para cá, tentou me abusar, olha aí, ó, a roupa dele aqui. Aí naquela hora José falou: pô, agora eu vou me dar bem, porque ó, eu não fiz nada de errado com a mulher do cara. Só que aí, meu amigo, o cara quis gritar em quem? Na mulher. Jogou José para onde? Na cadeia, foi preso. Agora imagine só José inocente. José já tinha sido traído dos irmãos dele, vendido pelos irmãos dele, estava fora do lugar. Agora ele é lançado na cadeia. Um cara que teve um sonho, que é onde a família dele iria se curvar diante dele. Naquele momento, ele estava preso. E aí naquele lugar, ele começa o quê? A trabalhar naquele momento. E ali de forma mais humilde do que poderia dar. Ele podia ficar revoltado, sim ou não? Ele podia ficar completamente irado ali, jogar tudo para o alto, mas não, ele perseverou. E naquele lugar, Deus estava forjando o coração dele, um caráter de um homem humilde. E outra prova ali que foi da empatia. O que é empatia? É a pessoa ter a qualidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E naquele momento, olha que coisa interessante. Gênesis 46:8 diz: vindo José pela manhã, viu os dois que estavam presos lá, eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que como eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste os seus semblantes? Por que vocês estão tristes? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretação? Contai-me o sonho. Queridos, José vê dois cidadãos presos, angustiados, tristes, e José chega para ele e pergunta: por que vocês estão tristes? Cara, não tem lógica José fazer essa pergunta, porque ele era para estar triste.
Ele que é para estar angustiado. Só que naquele momento, o que ele faz? Ele se preocupa com duas pessoas. Ele se coloca no lugar do sofrimento daqueles dois. O nome disso é empatia. Naquele momento, Deus estava forjando José, dele se preocupar com a necessidade do seu próximo. Então, querido, é necessário que a gente esteja com isso. E Deus estava o quê? Forjando José. E para nós finalizarmos, a forja de José, o perdão e a reconciliação. Gênesis 45, 3 a 8, foi quando José se reconcilia com seus irmãos. Naquele momento, quando José dá a conhecer aos seus irmãos, né? E aí José fala o seguinte para eles: Deus, porque já aqui, ó, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossas sucessões na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha só, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. E ali então, querido, foi o ápice da preparação da vida de José, quando ele, com o coração contrito e quebrantado, perdoou os irmãos, se reaproximou deles e reconheceu que não foram os irmãos que mandaram José para o Egito. Ele falou: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Então, queridos, assim Deus forjou José. Assim Deus usou as circunstâncias adversas na vida de José, para que José pudesse ser o que ele foi. Então assim o Senhor tem forjado a nossa vida. Vamos colocar em pé? Queridos, Deus ele não abre mão de caminhar conosco. Deus nunca vai abrir mão de forjar a nossa vida. Agora, José chegou até o final da linha de produção. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito. Agora, queridos, se acha que José poderia ter falhado? Poderia. Mas por que ele não falhou? Porque ele estava crendo num Deus que havia feito uma promessa na vida dele. Porque ele era fiel e continuou com fidelidade. A Bíblia fala: sede fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. E o Senhor tem preparado para mim e para você algo grande, que a cada dia vai se revelando. Agora, o que é necessário que a gente saiba dessa caminhada, desse propósito que Deus tem trabalhado na nossa vida? Agora, o que Deus espera de mim, de você, como homem de Deus, como filho dele, como servo dele? Que a gente não venha desistir. Pastor, mas eu já falhei, eu errei. A Bíblia fala: lembra de onde caíste, levanta e anda. Para isso o Senhor fala: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se caso alguém pecar, lembre-se que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então eu quero te convidar agora a você se colocar diante do Senhor. O Deus que agiu na vida de José é o mesmo Deus que chamou você. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. Deus não desistiu de você. Deus, Ele escolheu você. Deus tem propósito específico na sua vida. Agora, o que é necessário? Que você venha crer naquele que te chamou. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Assim como o Senhor tinha sonho e propósito na vida de José, Ele também tem na sua. Você é específico para Deus. Você quer que os sonhos e propósitos de Deus se cumpram na sua vida, na sua família? Deus tinha um propósito na vida de José, porque através de José, ele iria ser arrimo da casa dele.
Deus salvou você para você ser um referencial na sua casa, para você ser um referencial na sua família, e Deus vai honrar você. Talvez você ainda não tenha sido honrado como você espera, talvez você não tenha sido reconhecido como você espera, mas Deus não desistiu de você. As pessoas estão olhando para você, e você, se permanecendo fiel na presença do Senhor, no caráter, na integridade, a sua luz vai resplandecer. Você está disposto a se deixar, a deixar Deus trabalhar em sua vida? Você está disposto? Você quer mais de Deus na sua vida? Eu tenho certeza, se quando José já estava lá vendo o que Deus estava fazendo na vida dele, Deus deve ter olhado para José e ministrado no coração dele, e Deus falou no coração de José: José, valeu ou não valeu a pena? Eu tenho certeza que José falaria: Senhor, se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria, porque ele estava sendo um referencial na casa dele, um referencial na família dele. E o Senhor nessa noite, Ele quer te revestir com esse poder. O Senhor nessa noite quer te revestir com essa autoridade. Nessa noite o Senhor quer te trazer para o centro do propósito dele. Se você já caminhou até aqui, Deus não terminou com você. Deus não concluiu a obra dele ainda, porque Ele fala que Ele começou com a obra, é poderoso para completar. Até na velhice o Senhor tem projeto para mim e para você, que na velhice ainda daremos frutos, e você está longe da velhice ainda. Agora, aonde você está nesse propósito? Aonde você está nessa caminhada? Você crê que Deus chamou você? Você crê que Deus tem algo para você? Você tem sede desse algo de Deus? E você deseja que Deus continue trabalhando na sua vida, como forjando o seu caráter, como um homem de fé, na integridade, para você respaldá-lo, para que Ele possa te revestir com poder e autoridade? Eu quero orar por você. Se você deseja isso, pastor, eu quero mais, Senhor Deus, eu quero mais disso, eu quero o Senhor mais na minha vida, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor continue trabalhando na minha vida, Senhor, não desista mesmo de mim. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar, vem aqui à frente junto com a gente, que nós vamos orar nesse momento. O Deus que forjou a vida de José é o mesmo Deus que tem forjado você. Agora, você não pode aceitar ser uma pessoa comum. Você tem o Espírito Santo, e o que o Senhor está fazendo é forjando você como um vaso, para que Ele possa enchê-lo. Deus tem compromisso com você. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na sua história. Agora, o que é necessário? Que você vá para a presença do Senhor e fale: Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou, mas Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, toma mesmo a minha vida, restaura, renova, faça de mim, Senhor Deus, um vaso de honra e louvor para o teu nome. E naquilo que você falhou, naquilo que você pecou, chega para o Senhor e confessa agora. Davi, ele falou: contra ti, Senhor, eu pequei contra ti somente. E Deus perdoou Davi a tal ponto, absurdamente, que o filho de Davi com Betseba foi o homem que Deus escolheu para ser o sucessor de Davi. Deus é gracioso e misericordioso. Então levante as suas mãos agora para o Senhor e comece a clamar a Deus: Senhor, toma a minha vida. Começa a orar ao Senhor. Peça ao Senhor mesmo para continuar na tua obra, na sua vida. Fala para Ele que você não aceita ser qualquer um, você quer fazer diferença. Peça ao Senhor agora para Ele vir sobre a sua vida com uma unção de renovo, de graça. Senhor nosso Deus, olha quem está aqui, Senhor. Somos nós, ó Deus. O Senhor é o oleiro, o Senhor é o íris, ó Deus. O Senhor é aquele que forja a nossa vida. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, porque em momento algum o Senhor virou o rosto para as nossas vidas. Pelo contrário, ó Deus, assim como o Senhor caminhou com José, o Senhor quer caminhar com cada um de nós. E nesta noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti e declaramos: vem mesmo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor que chamou cada um de nós. A tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu e nos designou. Pai, eu clamo a Ti agora, Senhor,
faça tremer este lugar, Espírito Santo, faça tremer mesmo, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, que as estruturas que não são do Senhor sejam arrancadas da nossa vida, e que o Senhor venha forjar mesmo o nosso caráter, Pai, que o Senhor possa nos encontrar, como a Tua palavra diz, o que se requer do dispenseiro, que seja encontrado fiel, ó Deus querido, e que nisso nós possamos glorificar o Teu nome. Senhor Deus, venha, ó Espírito Santo, venha com o Teu poder, desatando, rompendo, quebrando os milhões, quebrando as cadeias, Senhor, e fazendo-nos resplandecer, Senhor. Pai, que a Tua glória e o Teu poder se faça manifesto, Senhor Deus, batiza com fogo, Senhor. Ó Espírito Santo, renova a unção, renova a visão, Pai, Tu deste visão a José, e lá na frente a visão se cumpriu. Eu peço a Ti agora, Senhor, em cada um desses homens, venha com renovo, venha com a visão, Pai, e assim o Teu nome seja glorificado, e que a nossa casa, a nossa família seja visitada agora por esta unção, por esse poder, Senhor Deus, e que os frutos venham a respaldar, Senhor Deus, as nossas vidas e glorificar o Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Você pode dar uma aplauso ao Senhor. Aleluia. Fala com teu irmão, meu irmão, bem-vindo à forja do Senhor, amém? Você está sendo forjado, um valente do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, só para a gente concluir aqui agora, a gente já vai para o nosso caldinho ali. Dia 7 de novembro, mês que vem, uma sexta-feira, vai ter a nossa vigília. Quem teve aqui na última vigília? Foi perto ou não foi? E essa vai ser mais poderosa ainda. No dia 14 do 11, na sexta-feira seguinte, é o jantar dos homens, amém? Aquele jantar evangelístico vai ser praticamente a nossa última reunião do ano. Só que agora, no dia 1º de novembro, vai ter a imersão dos homens, ali em Porto Canoas. Querido, vai ser algo poderoso, então eu quero desafiar você a estar ali, botar na sua agenda. Que dia que eu falei? 1º de novembro, às 16 horas, ali em Porto Canoas. E nós estamos com a incumbência de representar a igreja missionária Manancial, amém? Então assim, eu quero que você coloque na sua agenda e que você esteja lá. E também, se possível, vamos mobilizar os irmãos para que a gente esteja lá no mínimo 40 homens. 50 homens, podemos levar 50 homens lá? Amém. Sim ou não? 50 homens? Então tá bom, então vamos dar as nossas mãos, vamos orar ao Senhor. Pastor Serginho, está aí o Pastor Serginho ainda? Eita glória, o meu tio está aí. Fazer o quê? Olha lá, o Robertinho falou para o seu discípulo lá, ó. Fazer o quê, Roberto? Rapaz, a bênção apostólica, meu irmão. Bênção o quê? Natalino, pastor Marcelo, está esquecendo de você, você que é o mais velho aqui. Natalino, Natalino, você fica quietinho, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pela palavra que o Senhor nos deu hoje, nessa noite. Nós possamos receber no nosso coração. Muda, Deus, a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminhar. Ó Deus, que tudo que foi falado possa ser implantado no nosso coração. Nós possamos sair daqui hoje transformados para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado a Deus por essa semana, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos uma bênção especial pela vida de Isaías, da Rita, Deus, que fizeram, Deus, esse alimento com tanto amor, tanto carinho. Nós sabemos que ele já está abençoado. Nós queremos te glorificar pelo pão de cada dia, Pai. Por isso, muito obrigado. Obrigado por essa reunião. Que o Senhor possa nos levar em paz, ó Deus, para nossas casas. E durante a noite continua, Deus, ministrando tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Para que nós possamos, ó Deus, amanhã acordar como, Deus, servos fiéis ao Senhor, possamos ter uma vida diferente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.